Vamos. Enfim, eu vou dar minha primeira entrevista pro meu canal no YouTube, não. Tem o meu nome, o canal, Felipe Nascimento. Aham. E a gente está fazendo isso justamente. A gente está num momento complicado atualmente com as doenças, assim, coronavírus. Mas a gente está fazendo isso justamente porque é um momento de muita desorganização, ficar em casa, ficar isolado. Então é sempre bom falar sobre cultura, sobre arte, para a gente continuar se identificando como gente, como ser humano, e continuar. Isso é como entretenimento também. Então, para começar a entrevista Claro, com aqui com certeza. o Rafael Mendes, poeta, né? O Obrigado. seu primeiro livro é ensaio sobre o Belo e Caos, não é? Isso foi lançado em 2018 pela editora Urutau. Foi lançado na Irlanda, porque na época eu vivia na Irlanda, e em Portugal, e esperando um dia ir ao Brasil para fazer um lançamento no Brasil. Não rolou lançamento no Brasil ainda. Mas seria bom, seria muito bom. Porque eu mesmo não posso comprar o livro, porque eu não tenho como É, importar dentro da Europa. não só tem na Europa. A ideia era ir ao Brasil em junho. Na realidade, eu tenho passagens compradas para ir para o Brasil em fins de junho e início de julho, mas Tá não vai difícil, né? acontecer. Não vai acontecer, vai ser Provavelmente postergada não. essa viagem. É, Mas enfim, me fala um pouco sobre tipo, sua trajetória como escritor, como começou a escrever. Qual a primeira vez que você percebeu isso? Assim? Cara, eu comecei a escrever de uma forma meio brincalhona, assim, com 15 anos, com uma amiga. Ela tava passando por uma fase difícil, que os pais estavam se separando, e a gente, adolescente, sentimental demais, a gente decidiu que a gente ia começar a trocar cartas uma semana, um com o outro. E aí essas cartas evoluíram para a gente criar um blog juntos, e do blog depois a gente acabou, eu continuei escrevendo, sempre escrevendo, mas eu nunca levei a sério assim de falar, não, sou escritor, eu escrevia por escrever. Tive banda onde eu compunha com um amigo, mas assim, nada muito a sério. Anos e anos e anos assim, até que mudei para Irlanda. E aí minha terapeuta um dia ela me convidou para ir à casa dela, que ela fazia um jantarzinho lá com os amigos e a galera ia tocar, não sei o que. Ela falou assim, olha, eu comentei com ela que eu escrevia, traz as coisas que você escreve aí, que vai ter uma pessoa lá que talvez você vai ser legal para você. Levei, li, e aí eu conheci o meu editor, o Vladimir, da editora, e ele falou, pô, isso é legal, cara, você deve levar isso a sério, você tem mais coisas e tal. E mostrei para ele e tal. E aí a gente daí, com as pessoas que se reuniram lá, os brasileiros que viviam na Irlanda, em Dublin, com interesse em poesia, em 2017 a gente lançou uma coletânea, uma antologia, desculpa, com acho que 7 poetas, e um deles, o engraçado é que ela é uma polonesa que fala português, escreve poesia em português. Isso é raro. Então, assim, a gente lançou esse livro em 2017 e lancei depois em 2018 o meu livro, meu primeiro livro, um ensaio sobre o Belo Caos, também pela Urutau. E ano passado eu tive poemas publicados numa antologia de novos poetas irlandeses lá na Irlanda, que chama Writing Home, The New Irish Poets, por uma editora lá da Irlanda, com mais uns, sei lá, 20 poetas lá da Irlanda. E tenho poemas publicados em algumas revistas online e coisa e tal. Mas o lance de escrever, escrevo faz muitos anos, mas de levar a sério, assim, ou de me ver como escritor, eu acho que mudou, essa mudança rolou tem uns, sei lá, 3, 4 anos, eu diria. Que a coisa realmente mudou a perspectiva da minha escrita. Agora eu vou começar com as perguntas, que eu já te mandei, né? Mas é bom fazer as perguntas assim, pessoal, Claro. cara a cara, que a gente vê pela feição da pessoa se ela tá mentindo, se ela tá Se ela inventando. tá mentindo ou não, se ela pensou, se ela tá suando frio ou não. Brincadeira. Então, primeira pergunta. Uma vez vi uma aula de teoria literária que o que caracteriza a literatura na sua época é o seu remetente, a quem se fala. Para quem você fala na sua poesia? Com quem você quer dialogar? Uma pergunta bem interessante. Fiquei pensando quando você falou. Eu acho que na minha poesia eu tento dialogar com qualquer pessoa que se interesse em ler poesia. Eu acho que
o que eu tento fazer na minha poesia, primeiro, mostrar que poesia não é uma parada só de gente muito culta, e poesia tem que ser uma coisa chata, difícil de entender, difícil de ler. Eu não acredito que poeta vive num mundo superior e que poesia é uma coisa superior. Não, eu não entendo cultura, não entendo arte, não entendo literatura dessa forma. Eu acho que arte, literatura e cultura tem que servir às pessoas e tem que ser acessível às pessoas. Isso não quer dizer que a arte tenha que ser ruim. Então, quando eu escrevo, eu acho que muito do que eu escrevo é transpassado por aspectos de memória. Eu gosto muito da memória. Uma memória é uma coisa que me encanta muito, então eu sempre escrevo alguma coisa que passa pelas minhas memórias. E também de captar a realidade, de usar fantasia também. Eu acho que a poesia você pode tanto captar a realidade, tentar transcrever essa realidade nua e crua, vamos dizer, ou você pode e deve, muitas vezes, colocar um pouco de magia ali, de fantasia na poesia. E um terceiro aspecto é um viés meio político. Não político panfletário, mas político no sentido de fazer uma crítica social, sem ser panfletária. Isso porque eu venho de uma formação de política, eu tenho uma formação em relações internacionais, sou completamente fascinado por política, então eu não consigo não ver as coisas através de um viés político, porque é essa bagagem que eu tenho de muitos anos de estudo, sabe? Então, eu falo para tentar mostrar o mundo da forma que eu vejo, eu falo para tentar mostrar a realidade de uma forma que talvez muitas pessoas não consigam ver ou não tenha paciência para ver. E é como eu coloquei no título do meu livro, né? O belo e o caos. Eu acredito que todas as coisas têm um tanto de belo e todas as coisas têm um tanto de caos. Depende de como você quer olhar. E eu tento olhar todas as coisas que me perspassam e pelas quais eu passo com essas duas lentes. Então, eu acho interessante que você falou sobre a arte, né? Tipo, a gente tem que fazer arte pro povo, mas não pode subestimar a inteligência do povo também, né? Claro. A gente tem que fazer uma arte que seja interessante, que ao mesmo Exato. tempo, mas ao mesmo tempo seja acessível, né? Porque não adianta Claro. tipo, usando palavras absurdas e sim. só pra enfeitar. Só para dizer que você tem um dialeto grande pra caramba, que você sabe falar um monte de palavra bonita que ninguém vai entender, que às vezes se você perguntar pra pessoa ali no susto, ela talvez não vai entender. Foi uma vez aconteceu isso comigo, uma vez eu coloquei uma palavra no poema, isso há muito tempo, e aí uma vez me perguntaram no susto, mas essa palavra significa o quê? Oxi, pior que agora eu não lembro. E aí foi uma crítica que eu me fiz. Eu falei, nossa, talvez no momento, se eu tivesse 15 segundos para pensar, eu saberia dizer. Eu não coloquei lá porque eu não sabia. Mas não é aquele conhecimento que está ali, sabe, pronta entrega. Então, eu não gosto desse conceito elitista de arte, que tem que ser uma coisa difícil, mas eu também concordo completamente com o que você disse. A arte tem que ser acessível, mas a arte ser acessível não faz que a arte seja ruim. São duas coisas completamente diferentes. Eu, por exemplo, eu cresci ouvindo rap, eu ouço rap, gosto muito de rap, de samba, e o samba tem uma linguagem não coloquial, mas usa um vocabulário muito mais simples às vezes. O rap também usa umas construções linguísticas que muita gente de nariz em pé vai dizer que é muito fácil de desfazer, mas você pega as letras do Mano Brown, você pega as letras do Emicida, você pega as letras do Criolo, são construções poéticas gigantescas. São construções... E às vezes existem críticas, construções assim, interessantes em músicas bem populares, né? Tem aquela música 17700 do Luiz Gonzaga, já ouviu? Já pensar que ela fala de um cara que é estudado, que está tentando enganar uma pessoa que é do povo ignorante, que teoricamente é ignorante, justamente ele está fazendo uma contraposição, assim, tipo. Então, existem coisas, análise interessantes que você pode fazer de músicas que parecem. Claro. Saiu ano passado um livro que ano passado fez 20 anos do Sobrevivendo do Inferno do Racionais,
E aí um professor lá do Ceará, se eu não estiver enganado, é a Cauã de Oliveira, acho que é o nome dele, ele fez a tese de doutorado dele em cima do Sobrevivendo no Inferno. E aí ano passado saiu um livro que tem um trechinho só da tese de doutorado dele, maravilhoso, mas eu fui ler a tese dele. E, cara, ele faz um puta estudo de literatura em cima das letras do Racionais. Então, como você pode dizer que aquilo não é literatura? Como você pode dizer que aquilo é menos literatura do que, sei lá, Guimarães Rosa, João Paulo Melo Neto, Camões, sabe? Então, é muito complicado. É por isso que eu acho que como o Paulo Freire falava, né? Desculpa, o Darcy Ribeiro falava que a educação brasileira é um projeto de poder, ser ruim do jeito que é, e você tem que trazer a literatura para a escola de uma forma mais acessível. Cara, Camões é incrível, escreveu coisas incríveis, tem poemas do Camões que são incríveis, que realmente são muito bons, mas eu acho muito difícil você querer colocar na cabeça de uma criança, sei lá, de um moleque de 15, 16 anos, que ele tem que aprender a literatura, começar a aprender literatura por ali. Tem outras formas de você ensinar o que é literatura, trazer as pessoas para a literatura, sem ser uma coisa maçante, sem ser uma coisa de um português extremamente difícil de entender muitas vezes. Quando que o Camões escreveu aquilo? Século o quê? 14, 15, 16? Alguma coisa assim? É muito difícil você entender aquilo lá. E eu acho interessante, né, que eu fui uma pessoa que aprendeu a gostar de poesia de uma forma alternativa, né? Apesar de eu ter começado com Drummond, oficialmente na poesia, o que me ensinou a fazer poesia foi o Legião Urbana. Sim, hoje em dia eu nem gosto tanto mais de Legião Urbana, mas também não. Mas é uma coisa eu também não. Mas é uma coisa que me ensinou. Eu acho que eu comecei a ler poesia, eu sempre li muito, mas ler poesia foi uma coisa que eu, sei lá, comecei a ler poesia quando eu tinha só uns 18 anos. Mas eu escuto rap desde que eu tinha 15 anos, então não posso dizer que eu nunca me interessei por poesia. Eu gosto de MPB desde que eu me entendo por gente. Então, eu não acho que são outras formas estéticas da poesia, são outras formas de você apresentar a poesia. Mas eu acho muito petulante poeta que diz, não, isso não é poesia, poesia é isso daqui, são 4 versos e 4 estrofes, e o verso camoniano, o verso shakespeariano, não sei o quê. Eu acho muito coisa de burguês. Eu acho muito burguês. Com todo respeito. Agora uma segunda pergunta. Você fala sobre o tempo em alguns dos seus poemas. Fale sobre como o tempo afeta o que vivemos agora. E você? Você vê o tempo como reconstrutor ou ele apenas dissolve as coisas e quem reconstrói é os homens? Não, eu acho que o tempo reconstrói. Na verdade, é um jogo duplo, né? Eu acho que nós reconstruímos a nossa percepção do tempo sempre muda, e o tempo muda quem nós somos. Então, eu tenho até uma brincadeira que, certa vez, eu falei alguma coisa para minha mãe, tipo, eu tive uma memória, assim, clara de alguma situação que aconteceu, e eu contei para ela, ela falou, não, isso nunca aconteceu. E eu gosto muito de memória, eu gosto muito de neurologia. Tem um neurologista que ele morreu já há alguns anos, cientista, o Oliver Sacks, e já assisti a várias entrevistas dele, já li livros dele, e é uma coisa muito interessante que eu não sabia, a gente transforma tudo em memória em 3 segundos. Tudo que a gente vive é transformado em memória em 3 segundos. Ou seja, a nossa realidade ela tem 3 segundos e a gente vive no eterno passado. Na verdade, a gente vive na memória, a gente vive olhando para trás. Só que é interessante os mecanismos do cérebro da memória, como que a gente vai alterando as percepções do que a gente lembra. De como o tempo vai passando, experiências que a gente atravessa, coisas que a gente aprende mudam as nossas memórias, literalmente mudam o que a gente pensa. E eu acho que a poesia tem muito de olhar para a memória. Não sei, eu acho que todo poeta ele tem aquela coisa de olhar muito para a infância, ou talvez para a adolescência, fatos marcantes. Eu acho que uma das coisas que me marcou muito foi minha adolescência, então eu volto sempre para esse período da minha vida, tentando olhar novamente com uma perspectiva diferente do Rafael de hoje, o Rafael de 26 anos, olhar para o Rafael de 15 anos. Então, eu acho que não tem como a gente tentar fugir de discutir a memória.
sabe? Foi até uma das coisas, por exemplo, de como eu fiquei pensando um dia, como é que, sei lá, quem foi a primeira pessoa que me mostrou arte, ou qual foi o meu primeiro contato com arte? Eu lembrei da minha avó. Minha avó materna, ela já faleceu há alguns anos, mas ela era costureira, ela pintava, ela bordava, ela sempre costurou, fazia roupas dela, fazia roupas maravilhosas, e eu falei, porra, ela foi a primeira pessoa que me apresentou a arte, de uma forma totalmente diferente, mas demorou muitos anos para que eu pudesse entender aquilo, e eu só consegui entender aquilo olhando para minha memória. E se você pegar, por exemplo, acho que o Drummond é um poeta que fala muito sobre memória, que discute muito a memória, sei lá, é um dos caras, é um dos poetas que eu mais leio, de onde eu mais bebi e bebo. Então, eu acho que uma influência direta também de poetas e de escritores que falam sobre a memória. Desculpa que eu prestei atenção, mas eu não prestei tanta atenção assim, porque eu fui olhar pra ver se esse estava gravando, mas tá gravando. A pessoa fica aqui 3 horas falando e não tá gravando. Eu fiquei aqui, puta, mano. Será que eu dei uma fora dessas? Mas tá gravando, sim, tá gravando. Então, 3. Um pouco mais sobre você. Como você acha que sua infância influenciou sua poesia? Diretamente. Diretamente no sentido de que me apresentou a literatura, porque eu nasci em São Paulo, na capital, mas com acho que uns 8 anos eu mudei para a Grande São Paulo, para Franco da Rocha, que é uma cidade relativamente grande, uma cidade de dormitório, mas eu morava num bairrozinho assim, um projeto esquecido de vila naquela época. Muito pequeno, sei lá, devia ter 100 moradores talvez, não tinha asfalto, internet eu só tive quando, sei lá, com 15, 16 anos. Um bairro completamente esquecido. Eu era filho único, meu irmão nasceu quando eu tinha 13 anos, então até meus 13 anos eu era filho único, não tinha muitos primos da mesma idade ali, então a única coisa que eu tinha era livro. Eu comecei a ler muito cedo, então sempre gostei muito de ler. Meus pais, a coleção Vagalume, eu sempre lembro que a coleção Vagalume, não sei se você lembra da coleção Vagalume, mas custava R$1. E aí toda semana minha avó comprava um livro da coleção Vagalume para mim porque custava R$1. Fala o título da Vagalume. Cara, tem o Xisto, tem Menino Sem Pátria. Menino Sem Pátria, eu li Menino Sem Pátria. Menino Sem Pátria. E é bom esse livro. Escaravelho do Diabo. Porra, tem um monte. Porra, livraço. E aí, assim, eu tenho vários lá em casa ainda da coleção Vagalume e da minha avó também, porque minha avó materna, ela foi professora de primário, então ela tinha muito livro lá, sei lá, tinha Graciliano, Machado, Raquel de Queiroz, muitos clássicos lá dos inícios do começo do século XX, então li muito isso. Então acho que a minha infância me influenciou na escrita dessa forma, por me apresentar a literatura e por fazer a literatura a parte integral e fundamental do que eu sou e de como eu vivo, sabe? Eu leio todos os dias, eu não consigo não estar lendo alguma coisa, ou não estar inteirado com alguma coisa, sabe? É parte fundamental do que eu sou. E eu acho que a segunda é a forma de como a infância afetou também o local. Eu acho que não necessariamente a infância, mas talvez o local onde eu passei minha infância foi a cidade, foi esse bairro, que é um bairro muito... um bairro, eu pensei, perto da nossa cidade tem a Melhoramentos, que é uma fábrica de papel, então meu bairro é contornado, completamente tomado por eucalipto, que depois vira papel, e mato. E gente, pouquíssimas pessoas, e muito bicho, e muito mato, e muito mais mato. Simbólico, né? Então, era assim, eu tenho memórias claras, e não é nenhum exagero, tipo, de acordar com um passarinho cantando. Eu lembro que, em frente à janela da minha casa, da cozinha, tinha uma árvore bem alta, que toda manhã você via um pica-pau lá, picando, ou sei lá qual verbo que a gente usa para o que o pica-pau faz, na madeira. Então, e acabou que criando uma coisa meio introspectiva, porque eu não tinha muitos amigos, não tinha nenhum irmão, e daí eu comecei a escrever, lá com meus 12, 13 anos, comecei a escrever qualquer coisa para aliviar as dores
muito profundas da adolescência, né? Eu acho que todo mundo começa meio que assim para escrever as dores profundas da adolescência, onde a gente vai morrer todos os dias porque dói demais viver. É. Mas eu acho que tudo dói demais a vida toda, né? Eu acho que, tipo, viver é um incômodo, né? Porque você tem que fazer certas coisas. Mas às vezes esse incômodo é uma força motriz pra coisas boas também, às vezes. Claro. Tipo, Viver é perigoso. Eu acho que o Guimarães Rosa falando que viver é perigoso no Grande Sertão, mas a gente não tem. Eu não sou uma pessoa religiosa, não acredito que rolar uma segunda chance. eu Tem também gente não. que acredita, eu não acredito nessa parada. Então é difícil pra caralho viver, mas tem muita coisa boa, tem muita coisa boa na vida. Um livro bom, ler livros bacanas é bom, tomar café, adoro café, Eu tenho comer uma, hambúrguer. eu tenho uma lógica niilista positiva, que eu chamo assim. Porque, tipo assim, Uhum. é, já que na vida, após a morte, não tem nada, é apenas o neutro, então é melhor ter que onde eu tenho alguma coisinha boa do que já que eu não vai ter Claro, nem chance de ter algo bom. claro. Né? Claro, meu, sentar na beira da praia, tomar cerveja, caipirinha, é bom pra caralho. Conversar é legal pra caralho. É, Montanha-russa, eu tenho morro de medo de montanha-russa, mas é legal ir na montanha-russa. Sabe? Tem coisas na vida que são muito boas. Eu acho que, novamente, é questão de perspectiva. É, Se você quiser se colocar numa situação melancólica, depressiva, é muito fácil. Eu tive momentos depressivos na minha vida, assim, e depois de muito tempo de fazendo análise e tal, indo pra terapia, hoje eu consigo meio que controlar, assim, tipo, quando o Rafael tá indo pra aquele caminho meio difícil, meio melancólico, meio depressivo, deixo ele ir até um ponto, mas tento sempre trazer de volta, sabe? Eu acho que tem muito disso. E uma coisa muito interessante que minha terapeuta uma vez ela falou para mim, que ela deu um exemplo, acho que é do Lacan, que fala da mente, né? Que a nossa mente, o que a gente sabe sobre nós mesmos, pensa uma sala, pensa esse quarto que você tá. E aí no meio desse quarto vai ter uma vela. E essa vela vai iluminar um certo trecho, né? Um certo pedaço desse quarto. Tudo que você sabe sobre você tá nesse centro de luz. Mas o resto do quarto, que tá tudo escuro, também é você, só que a gente não sabe, a gente não conhece. Então, o grande lance, eu acho, da vida é a gente conseguir jogar luz nessas sombras para nos conhecer e fazer a vida ser mais legal. eu, acho essa, eu acho essa metáfora melhor do que do iceberg, que usam muito. Alô? Ih, tá aí. Ele travou. Ui, Ligando voltou. de novo, o que quem sabe faz ao vivo, né? Com certeza, assim que a gente faz. Eu acho que seu fone desconectou, que tá baixo a sua voz. Voltou agora? Ah, voltou. Voltou, beleza. Quem sabe faz ao vivo. Assim, mas, eu gosto assim. mas enfim, eu acho essa metáfora melhor do que a metáfora do iceberg. Também acho, pra caramba. O dia A que ela falou metáfora, isso eu achei maravilhoso. porque a metáfora do iceberg não completa o sentido todo, porque o que tá embaixo do iceberg vai ficar escondido, não sei que de cima derreta. Sim. Então, E é muito difícil você entender também, sei lá, se você explicar. Tem muita gente que vai ter dificuldade para entender a metáfora do iceberg. A da sala com uma lâmpada no meio é muito mais simples, ela é muito mais é, direta, né? Para você entender. Beleza, tem é, uma sala no meio, ok, consigo entender. e Todo dá pra mundo já entender teve. também que você caminhando, né, que vai vendo dessas coisas, né? Claro, claro. Você tem que enfrentar essas coisas, não tem outra escapatória. Eu acho que viver é difícil pra caralho, velho. Ninguém tá dizendo que a vida é fácil. Quer dizer, pra muita gente a vida é fácil. Mas pra nós, os outros 99%, não é fácil. Mas dá pra fazer, dá pra ser legal também. Eu tô batendo uma informação aqui pra fazer a pergunta certa. Uhum. Ah, deu duas respostas, agora vamos saber qual é a certa. O Kafka era tcheco mesmo, né?
Eu tenho quase certeza que sim. Tá. Só pra não Mas ele ficar. escrevia, mas ele não escrevia em tcheco, ele Eu escrevia em escrevi em alemão. alemão. Escrevi em É, alemão. disso eu sei. Por isso que eu vou fazer essa pergunta. Você é praticamente um homem cosmopolita. Quando classificam os romances de Kafka, apesar dele ser tcheco, e provavelmente ter muitas influências de sua cultura nativa, ele é às vezes classificado como literatura alemã. Então, você acha que sua poesia é hoje um retalho de nacionalidades ou influência nativa maior? Digo isso porque é país novo, experiências novas que você não veria no seu país natal. Sim. Eu, eu, eu acho completamente que o fato de eu ter. Hoje, aqui para as pessoas que estão ouvindo, eu estou morando em Barcelona, na Espanha, eu estou aqui faz 4 meses, mas eu morei 4 anos na Irlanda, e aí agora eu estou aqui faz 4 meses. Então, eu brinco que eu desaprendi a falar qualquer língua. Eu falo inglês, eu falo português, eu estou reaprendendo espanhol, mas na verdade, eu não falo nenhuma língua, porque às vezes eu estou conversando em português e aí eu coloco inglês no meio porque eu não sei como fala mais uma palavra em inglês. Então fica muito difícil. Às vezes eu estou escrevendo alguma coisa em português e aí puta, aquela palavra, não sei como fala em português, eu tenho que olhar no dicionário de inglês para traduzir. Então, eu acho que eu sou atravessado pelo fato de eu não estar no Brasil, mas eu nunca me desliguei do Brasil um só dia. Assim, eu me considero brasileiro, eu amo meu país, não moro no Brasil por circunstâncias várias da vida, mas eu carrego comigo, sim, toda a bagagem de ser brasileiro, da cultura do meu país, de ter interesse pelo meu país. Todos os dias eu leio o Jornal do Brasil, eu quero saber como o Brasil tá, eu quero que o Brasil prospere, porque eu tenho minha família aí, eu tenho amigos, um dia, não sei, eu quero voltar ao Brasil. Se um dia, por exemplo, eu tiver um filho, eu quero que meu filho seja brasileiro, que fale português, que saiba o que é o Brasil. Mas é impossível, seria demagógico da minha parte falar que morar fora não me atravessa, porque eu tive acesso a muita coisa que no Brasil você também pode ter acesso, mas eu não conseguia ter acesso por questão financeira. Sei lá, na Irlanda, por exemplo, me perguntaram uma vez qual a melhor coisa de morar na Irlanda. E minha resposta sempre foi: os livros são baratos. Eu conseguia comprar livro por 2 euros, cara. Com 2 euros É, eu não comprava uma cerveja. então, eu sigo uma livraria portuguesa no meu Facebook, Aham. assim, pra, fazendo um câmbio, fica do mesmo preço que o livro brasileiro, Sim, né? Mas se você morasse lá em Portugal, não é caro. E era tipo não, livros, não. livros clássicos, edições bonitas, tipo 5 euros, É ridículo. tipo, Uma das 2 3 coisas euros. que, tipo, que caiu assim, eu fiquei abismado. Foi um dia que eu entrei no sebo. Eu gosto muito de comprar em sebo, sabe? Eu achei o Capital do Marx, os 2 livros do Capital, por 4 euros. No Brasil, um livro do Capital eu já pesquisei. Eu acho que é mais de R$ 90 o primeiro livro. Porque Capital Então, é um livro assim, gigante, né? teve muito livro que eu, tipo, sempre quis ter no Brasil, mas nunca eu comprava, mesmo em ser caro, que eu comprei lá muito barato. Então, isso foi muito interessante. O fato de eu aprender uma nova língua, claro, abriu para mim um outro leque. E, por exemplo, na Irlanda eu participava de um grupo de escritores. Então, todos os sábados a gente tinha um encontro. Eles eram orientados por 2 poetas irlandeses. E foi muito interessante, assim, porque eu comecei a escrever em inglês depois de 2 anos lá, mais ou menos, que eu comecei a escrever em inglês. E aí eu comecei a participar desse grupo, comecei a ir em sarau, tive meus poemas publicados em algumas revistas lá, depois fui convidado para publicar nessa antologia dos novos poetas irlandeses. Então, assim, morar fora do Brasil, ter essa experiência de outras línguas, de outras culturas, realmente contribuiu e contribui muito para a minha poesia, sabe? E novamente, o engraçado é assim, eu nunca fui poeta no Brasil. Eu fui me descobrir como escritor fora, No sabe? Brasil. É sempre aquela velha história, se eu não tivesse feito, se aquilo outro, mas assim, uma coisa que eu fico realmente pensando, se eu nunca tivesse ido para Irlanda, talvez eu nunca tivesse me descobrido escritor, me assumido Eu escritor, acho alguma que coisa do talvez, tipo. eu acho que talvez só aconteceria isso se eu tivesse dado contato com o Edu, por exemplo. Que Edu acho que seria equivalente do, Do do, Vlad.
Exato. São essas assim, são essas coincidências da vida, mas eu acho que morar fora foi, sim, me deu muita possibilidade. Eu aprendi muito, por exemplo, nesse grupo de escritores, tinham lá belga, tinha uma russa, tinham irlandeses. Eu aprendi muito de literatura com eles, de literatura dos países deles, aprendi muito de cultura com eles, e tudo isso influencia no que eu sou e no como eu escrevo, do que eu leio, de como eu falo, enfim. Eu sou muito grato a tudo isso, sabe? Realmente sou muito grato. Eu jamais esperava assim. Eu saí do Brasil para aprender inglês e tentar fazer um mestrado porque eu queria fazer mestrado em política, sabe? Foi esse o objetivo. Nunca foi fazer poesia. E É, agora essa segunda mudança aqui para a Espanha também. Claro, tem outros porquês de mudar para cá, mas é também, novamente, uma nova língua. Já participei de alguns saraus de poesia aqui, conhecendo gente, conhecendo novos escritores, e tudo isso vai agregando, sabe? Mas a forma como eu vejo, assim, tentar sempre compartilhar essas coisas que eu aprendo. Então, sei lá, aprendi, descobri um escritor novo, alguma coisa nova, sei lá, tipo, mando pros amigos. Pô, olha isso, olha aquilo, porque da mesma forma que você me apresenta muita coisa, meus amigos do Brasil me apresentam muita coisa que eu não consigo acompanhar, porque tem um lado negativo também de não estar aí no Brasil. Por exemplo, eu sou muito pobre de leitura de poesia e literatura contemporânea no Brasil. Porque tudo que eu consigo ler lançado hoje no Brasil é que, tipo, sai no Kindle, eu consigo comprar porque eu tenho um Kindle. Aí eu leio é, meu Kindle. Mas, assim, livro físico, se não tem lá na Amazon, eu detesto comprar na Amazon, mas às vezes é a única possibilidade, ou se eu consigo um PDF aí na internet. Por isso que eu acompanho muitas revistas de poesia e sites de literatura no Brasil, porque às vezes eu vou lendo conto, leio uma poesia, e assim que eu faço, tipo, li uma parada interessante, eu vou no Facebook, adiciono a pessoa e foda-se, cara, porque assim, é o único jeito de eu ter acesso. porque minha editora mesmo Quando, não vai pra aí, sim, né? sim. Sim, é muito caro mandar livro pra cá, Livro. sabe? É. E eu tô fora do Brasil vai fazer 4 anos e meio. Eu fui no Brasil uma vez só. Então, quando eu fui no Brasil, eu trouxe um monte de livro. Meus pais estiveram na Irlanda ano passado, trouxeram alguns livros pra mim, mas, sei lá, não tenho todo dia alguma pessoa vindo do Brasil pra trazer coisa pra mim. Então, fica um pouco complicado. Ah, Eu até peço desculpas, eu fico até envergonhado às vezes. Pô, eu sei o que está acontecendo na literatura brasileira porque eu acompanho sites, eu acompanho blog, vejo a galera falando no Facebook e tal, mas tem muita coisa que eu não consigo ter acesso porque eu não tô aí, sabe? Então rola um pouco desse dilema, assim. Tem muitos benefícios, tem muitos ganhos, mas também tem outras coisas que eu deixo de ter acesso. eu já escrevi em inglês algumas vezes, alguns poemas. Aham. Só que geralmente quando eu escrevo em inglês é pra ironizar alguma coisa, tipo. Eu sempre escrevo em inglês pensando, tipo, pra ironizar justamente a apropriação da língua, Claro. essa colonização que o Brasil sofre dos Estados Sim, Unidos, sei lá. Então eu sempre escrevo pra ironizar, assim, em inglês, né? claro. Eu Então, acho que se um gringo um dia tiver ler o meu poema, acho que ele talvez não goste. eu acho que assim, por exemplo, na Irlanda, cara, é um país, porra, famosíssimo, é muito rico de literatura lá. Você tem inúmeros Ulisses, escritores, né? tem o Beckett, você tem Ulisses, lá tem um museu para escritor, tem museu de literatura, tem inúmeros grupos de escritores, sarau, e os caras levam aquilo muito a sério mesmo. Eu aprendi muito vendo os escritores lá na Irlanda, que eles levam a coisa muito a sério. Sei lá, então tem um sarau que eu ia, que era na última quarta-feira do mês. E você via lá, todos eles tinham coisa nova para trazer. No grupo de escritores que eu ia no sábado também, todo sábado eles traziam coisa nova, sabe? É muito a sério assim mesmo, de querer melhorar o que fazem, dão dica, dão sugestões. Então foi muito profissionalizante, sei lá, como assim dizer, muito enriquecedor essa experiência. É, um país só vai. Um país é feito de homens e livros, né? Como diria Monteiro Lobato, né? Claro, Um país só claro. vai ter uma cultura sólida a partir que ele começa a olhar por quem faz a Sim. cultura, né? Não só quem E escreve, tem, mas quem faz sim, música, como claro, faz... claro.
E é você ter interesse, gostar do seu país. É uma coisa assim, o brasileiro tem aquela velha história que o brasileiro tem o espírito de vira-lata. E eu aprendi que é um pouco verdade, assim, a gente às vezes fica, tem muita gente que tipo olha, nossa, os Estados Unidos, que lugar perfeito, tal, tal, tal. Cara, não é assim, o Brasil tem coisas maravilhosas, a gente tem que reconhecer e tem que conhecer as coisas boas que existem no país. A gente tem grandes músicos, cinema no Brasil é uma coisa incrível, literatura, enfim. O Brasil tem um mundo artístico gigante e de muita qualidade. Só falta muitas vezes as pessoas terem acesso ou reconhecerem, sabe? Principalmente no momento que a gente vive agora num país onde colocaram aquele louco na presidência, a arte no Brasil está cada dia mais perseguida. É, Então, tipo assim, a única coisa que eles têm é Romero Brito, né? que fase, hein? Que Tá, fase. que lindo. Que fase, né? Então, agora a próxima pergunta. Uhum. Que livros te construíram como escritor? Eu quero livros assim que tipo, te marcaram e você pensa, nossa, isso faz parte da filosofia da minha vida. Livros especificamente ou pode ser, tipo, escritores e escritoras também? Escritores e escritoras também, pode ser. Beleza. Livros eu tenho três. Não, não, vou colocar quatro. O primeiro livro que me marcou foi Harry Potter. Porque eu cresci sei lá, na minha infância, era uma coisa que todas as crianças liam, então eu li, então acho que foi um dos primeiros livros que me despertou interesse para literatura, quando, sei lá, tinha uns 10 anos. Eu também li Agora, Harry Potter. todo mundo leu, cara, todo mundo leu. Inclusive, para sair um pouco do assunto, mas eu volto já. É, muita gente, já vi muito jornalista falando e galera estudando, cientistas mesmo, sociólogos, que a geração Z tá indo pra rua fazer protesto pro meio ambiente, muitas meninas feministas e lutando pelas causas femininas, meninas de 10, 12, 15 anos. Toda essa geração Z, por quê? Porque leram Harry Potter. Porque se você for analisar o Harry Potter, por exemplo, a parada dos elfos, lá da Hermione lutar pelos elfos, é lutar pelas minorias. É, O que é o Harry Potter? É um monte de criança lutando contra um regime totalitarista lá do Voldemort, isso é papapá. verdade. Enfim, Voltando. tá aí. Faz todo sentido. Mas voltando para os livros. O Cenos de Solidão, do Gabo, é um livro que me marcou profundamente quando eu li. Eu li e li de novo na sequência porque eu fiquei impactado, completamente impactado pelaquela construção. Tem um livro do Kafka também, que eu não sei como é em português, eu acho que chama O Júri, O não processo sei. O Processo, que é é maravilhoso aquele livro, maravilhoso. assim, foi, Aquela parte que ele tá no procurando o tribunal, que ele acha os livros. sim, Nossa, é muito foda essa parte. Enfim, incrível, incrível. E o Ficções, do Jorge Luiz Borges, é um livro de contos dele que é simplesmente fantástico, que tem lá o conto da Biblioteca de Babel, que é uma das coisas mais incríveis que eu já li. É, Cara, acho que esses são os três livros, assim, que eu poderia dizer, de literatura estrangeira. E literatura brasileira, Seminário dos Ratos, da Lídia Fagundes Telles, é um livro fantástico de contos também. O que mais? Os livros do Milton Ratum são maravilhosos, eu gosto muito do Milton Ratum. E de escritores no geral, assim, brasileiros, eu gosto muito da Lígia, Milton Ratum, ah, o Raduan Assar, um Copo de Cólera. Os dois livros do Raduan, os livros dele são maravilhosos. Aquilo é literatura de melhor qualidade. Clarice Lispector, então, é, Carolina Maria de Jesus, Conceição credo, Jesus. Evaristo. São todos escritores que eu leio muito, assim, sabe? Que eu bebo muito na fonte. De poesia, estrangeiro, assim, eu gosto muito do Cavafis, que é um escritor, um poeta grego, da Zimborska, que é uma poeta polonesa. É muito São bom. os meu, assim, de gringo são os poetas que eu mais leio, e o Nicanor Parra, que é um poeta chileno Ah, ele é maravilhoso. maravilhoso também, eu gosto. Ele é muito incrível, inclusive eu Eu, tô com um projeto de começar a traduzir uns poemas dele. eu fico triste que eu não Bolanhos acho também é livro no Brasil poeta. dele.
Então, aí vem, agora o Rafael vai começar a ajudar as pessoas. Eu tô com um projeto de traduzir uns poemas do Parra para o português, porque é muito difícil, saiu ano passado, eu acho, pela editora 34, uma antologia dele, mas custa bem carinho, É, e então, você não acha muita coisa, não acha muita coisa na internet. Eu tô com um projeto já, já selecionei quais os poemas que eu vou traduzir. Eu ia fazer isso, mas a biblioteca tá fechada, eu estou em quarentena, não posso ir na biblioteca buscar o livro para começar a fazer a tradução. se tivesse pego É, antes. e de poetas nacionais, Drummond, Ferreira Goulart, são os dois poetas nacionais, assim, Não são os meus dos também. grandes poetas nacionais. Roberto Piva, a, Sabe quem eu gosto cara, muito? Manuel de quem? Barros. O Manuel de Barros é fantástico também. Peraí, caralho, voltou. Não é que tinha saído. Quem mais? Saiu a câmera aqui. Saiu? Aham. Cacete, peraí, voltou? Voltou, voltou. Voltou. É. Mais e quem de poesia? Angélica Freitas, de Angélica poetas agora Freitas é muito contemporâneos. boa. Angélica Freitas, Amanda Vital, Mar Becker, Daniel Francoy. Cara, se eu tivesse que te indicar um poeta que eu falo, porra, um dia, se nós cuidarmos da nossa literatura, Daniel Francoy tem grandes chances de ser tipo, uns grandes poetas assim do século XXI brasileiro. Um poeta fantástico, fantástico, assim. Não conheço. Os eu tô conhecendo, mas eu não conheço. Eu vou ver Ele, depois. ele, ele, ele publicou dois livros pela Lutal de poesia, ele tem um também pela edição Jabuticaba, que é de crônicas, alguma coisa assim. E são livros, os caras é foda. Tem o Ricardo Domenech também, que é um puta poeta incrível. Eurídice Fontenella, Horrível. Adélia Prado, o Oswald é um poeta, puta, ele faz umas poesias, a poesia pau-brasil é foda pra caralho. E é uma engraçado também. É Então, engraçado. eu acho. Mas assim, o legal dele é que ele faz muita paródia, ele faz muita referência a outros poetas, a outras coisas que você tem que às vezes lembrar ou tipo pesquisar. É legal você ler o Oswald. Eu tenho no Kindle uma antologia poética dele que tem uma introdução, então dá algumas dicas do que ele tá fazendo ali. E é muito engraçado. Wilson Alves Bezerra também é um poeta foda pra caralho, que eu gosto muito do Wilson. E eu acho que é isso, assim. Nossa, eu falei Você falou bastante autor, bastante mesmo, mas eu gosto assim. bastante escritor. E também. Eu acho que é isso. Eu falei bastante escritor, já falei escritor pra Falou caralho. bastante. Tem bastante Eu referência aí. tenho, eu tenho, um pro- eu tenho um projeto que assim, um dia eu quero, tipo, não, eu gosto de ler sempre coisas diferentes, assim. Eu não, de escritores diferentes. Eu tenho um projeto de ler um livro de cada país do planeta, tá ligado? Eu já li Ah, livro ia ser muito de legal. bastantes países, já li livro de bastante país. Nossa, ia ser legal. Acho Esse, que eu vou fazer esse é o isso grande também. projeto, assim. Se um, E se um tem dia. até um site, na real, que os caras, Indique. tipo, te dão dicas, assim, de, sei lá, um escritor do Nepal. Cara, não faço ideia do que rola na literatura do Nepal. Mas lá eles dão umas dicas, assim, tipo, dos clássicos de cada país. É bem interessante. Aham. E é isso, eu acho que eu falei bastante já de escritores. Agora, uma pergunta útil para todo mundo que estiver assistindo isso. Que obra você recomendaria para não enlouquecermos na quarentena? E qual para enlouquecermos e refletirmos sobre ela? Para não enlouquecermos e para enlouquecermos. Bom, para enlouquecermos, eu diria o do Kafka, que é O Processo, que é aquele livro para você ficar louco. E para não enlouquecermos, eu acho que eu diria Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. E É beleza. um livro. Grande Sertão Veredas é um livro muito bonito, é muito bonito. É, a, a história em si é maravilhosa, a construção linguística que Guimarães Rosa faz é muito bonita. Então, e eu acho que é um livro grandinho, né? Acho que ele tem, sei lá, umas 500 páginas. Grandinho, Dá pra, grandinho. depende de quanto você lê por dia, dá pra você passar ele pelo menos uns dias de quarentena. Aqui, por exemplo, sei lá, se eu for ler de novo o Grande Sertão, provavelmente vai dar uns 3, 4 dias de leitura, porque eu não posso sair da minha casa, então né? Mudei Não tem bastante. muitas opções. Não tem muitas opções a não ser ficar lendo e, sei lá, dividir o dia. Mas essas são as duas dicas, Grande Sertão e o Processo. São as Beleza. minhas Então, dicas para basicamente foi para isso a tempo de entrevista. quarentena.
Muito obrigado pelo convite. Eu que Mesmo agradeço assim, pra você. foi muito legal e ainda mais a gente tá num fuso horário diferente, então tem que fazer um esforço nos dois lados. Obrigado pelo convite. Foi muito legal participar dessa entrevista. E já que você falou que queria ler coisa do Parra, assim que a biblioteca abrir, eu vou prosseguir meu projeto de tradução do Parra e mandar coisas para você. Manda sim. Agora, não vou desligar ainda não. Eu vou dar uma Aham. olhada se gravou tudo direitinho. Beleza. Senão a gente vai ter que fazer um repeteco. É.